Vamos resolver o exercício 6 do exame da segunda fase 2022, versão 1. Um avião a jato de massa M em quilogramas aterra com pouco combustível na pista retilínea de um porta-aviões, de acordo com a figura 7, que não está à escala. No momento em que atinge a pista, o módulo da velocidade do avião é 65 metros por segundo. Durante a aterragem, um cabo de retenção CR provoca uma desaceleração progressiva do avião na secção horizontal da pista. Admita que o cabo de retenção é responsável por uma diminuição de 91,5% da velocidade inicial do avião, mas sofre ruptura ao fim de 3,5 segundos. Aos 7,8 segundos, o avião acaba por se imobilizar na secção inclinada da pista. Na figura 8 apresenta-se o gráfico do módulo da resultante das forças que atuam no avião durante a aterragem em função do tempo. Considere que o avião pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material, e que as forças de atrito e resistência do ar são desprezáveis. 6.1. O gráfico da figura 8 permite concluir que o avião apresenta, entre 0 segundos e 3,5 segundos, um movimento uniformemente retardado, velocidade constante ou aceleração de módulo constante, e entre os 3,5 e 5,5 segundos o avião apresenta movimento uniforme, velocidade constante, aceleração de módulo constante. E o que é que acontece entre os 5,5 e 7,8 segundos? Então vamos lá analisar aqui o gráfico do módulo da força resultante que atua no avião durante a aterragem em função do tempo, nos diferentes intervalos. Do 0 aos 3,5 segundos, que é um intervalo de tempo onde o avião ainda está a ser travado pelo cabo de retenção. Durante este intervalo de tempo, nós podemos ver que o módulo da força resultante não é constante. E se o módulo da força resultante que atua no avião e a força resultante que atua no avião durante este intervalo de tempo, do 0 aos 3,5 segundos, é a força do cabo de retenção, a força exercida pelo cabo de retenção. Se o módulo desta força, a intensidade desta força não se mantém constante e a massa do avião mantém-se constante, nós sabemos pela segunda lei de Newton que a intensidade da força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Se a massa se mantém constante e a intensidade da força resultante não se mantém constante, significa que a aceleração do avião durante esta travagem também não se mantém constante. Se a aceleração do avião não se mantém constante, significa que entre os 0 e os 3,5 segundos o movimento é retardado, mas não é uniformemente retardado, porque a sua aceleração não é constante. Portanto, a linha A e a linha B eram eliminadas. Depois, entre os 3,5 segundos e os 5,5 segundos, nós podemos ver que o módulo da força resultante é nulo. Se o módulo da força resultante é 0, significa que, e a massa sendo diferente de 0, a aceleração do avião durante este intervalo de tempo também é 0. E, portanto, dos 3,5 segundos aos 5,5 segundos, a força resultante que atua no avião é nula, logo a aceleração do avião também é nula, o que significa que a velocidade do avião neste intervalo de tempo é constante. Portanto, podemos dizer que entre os 3,5 segundos e os 5,5 segundos, a velocidade do avião é constante. A aceleração tem módulo constante. A aceleração é nula neste intervalo de tempo. Portanto, esta D era eliminada. Vamos só ver aqui o que é que diz a segunda parte da linha C. E entre os 5,5 segundos e os 7,8 segundos, a aceleração tem módulo constante. Nós podemos ver que entre os 5,5 e os 7,8 segundos, em módulo a intensidade da força resultante já é diferente de 0, mantém-se constante, o que significa que, durante este intervalo de tempo,
força resultante que atua no avião durante este intervalo de tempo é o intervalo de tempo que o avião está a subir aqui o plano inclinado, porque durante o intervalo de tempo em que o cabo de retenção se parte, as únicas forças que passam a atuar no avião é o peso e é a normal. E o peso e a normal têm direção perpendicular ao deslocamento. E eu não lanço uma à outra, o que significa que a força resultante é nula. E é o que acontece aqui entre os 3,5 e os 5,5 segundos. É o deslocamento do avião horizontal, retilíneo e horizontal. E depois, quando o avião entra no plano inclinado, vamos ter aqui o peso que já não vai ser perpendicular ao deslocamento e por isso vai afetar a aceleração do avião e, portanto, aqui este intervalo de tempo entre os 5,5 e os 7,8 segundos é um intervalo de tempo em que o avião está a percorrer a distância no plano inclinado. E, portanto, neste intervalo de tempo, a força resultante é constante e, por isso, a aceleração também tem módulo constante. A massa é constante e, portanto, aqui a força resultante, o intervalo inicial, não é constante. Portanto, na 6.1, a resposta correta era a linha C. Vamos passar para a 6.2. Vamos resolver a 6.2. Na aterragem, o avião percorre, na secção horizontal da pista retilínea, uma distância d de 169 metros. No intervalo de tempo dos 0 aos 3,5 segundos, o avião percorre que percentagem do percurso horizontal retilíneo? No percurso horizontal retilíneo do avião, nós temos aqui dois tipos de movimento. Temos o tipo de movimento que o avião tem quando está a ser travado pelo cabo de retenção e nesse percurso as forças que atuam no avião é a força normal, é o peso e é a força do cabo de retenção. O peso e a normal anulam-se uma à outra, o que significa que a força resultante que atua no avião, neste percurso, é a força do cabo de retenção, que tem sentido oposto ao deslocamento do avião e, por isso, o movimento é retardado. O movimento é retardado, mas não é uniformemente retardado, porque o módulo, a intensidade da força do cabo de retenção varia e, portanto, é só um movimento retardado, com uma aceleração que tem sentido oposto ao da velocidade. O avião percorre uma certa distância com este tipo de movimento retardado, retilíneo retardado, que eu vou chamar essa distância, a distância do movimento retilíneo retardado. E depois, aos 3,5 segundos, o cabo de retenção parte-se e as únicas forças que atuam no avião a partir deste instante de tempo é o peso e a normal. O peso e a normal anulam-se uma à outra, o que significa que a partir dos 3,5 segundos a força resultante é nula. A velocidade do avião é constante, porque a aceleração é nula. E, portanto, podemos ver que o avião acaba o seu percurso horizontal, retilíneo horizontal, aos 5,5 segundos, porque a partir dos 5,5 segundos o módulo da força resultante deixa de ser nula, o que significa que ele já não continua a ter este movimento retilíneo uniforme. E, portanto, aqui aos 5,5 segundos é quando o avião entra no plano inclinado. Como os minutos estão só a pedir qual é a percentagem
da distância percorrida pelo avião no intervalo de tempo do 0 aos 3,5 segundos em relação à distância percorrida na horizontal, apenas na horizontal, a partir dos 5,5 segundos, não nos interessa o movimento do avião para esta questão. Portanto, eu vou chamar a esta distância que o avião percorre com movimento retilíneo uniforme, a distância RU. Para nós sabemos que percentagem é que esta distância percorrida constitui na distância percorrida total, ou calculamos a distância que o avião percorre quando tem movimento retilíneo retardado, ou calculamos a distância que o avião percorre quando tem movimento retilíneo uniforme. Para nós calcularmos logo a distância que o avião percorre quando tem movimento retilíneo retardado, nós não podemos utilizar as nossas equações do movimento que descrevem o movimento retilíneo com aceleração constante. Portanto, apesar de nós conhecermos qual é a velocidade inicial do avião, conhecermos qual é a velocidade final do avião no instante de 5,5 segundos, porque dizemos que ao instante de 5,5 segundos a velocidade do avião é 91,5% da velocidade inicial do avião. Portanto, temos que conhecer a velocidade final do avião no instante de 5,5 segundos. E sabemos o intervalo de tempo, só que a aceleração do avião durante este movimento do 0 aos 5,5 segundos não é constante, logo não podemos utilizar a equação do movimento que conhecemos, porque esta equação do movimento que conhecemos só se aplica a movimentos onde a aceleração é constante, que não é o caso. Portanto, em vez de irmos calcular qual foi a distância percorrida pelo avião enquanto teve movimento retilíneo retardado, ou seja, no intervalo de tempo dos 0 aos 3,5 segundos, vamos calcular a distância que o avião percorre no intervalo de tempo dos 3,5 aos 5,5 segundos. Depois subtraímos esta distância à distância total de 169 metros e com o que sobra, vimos que percentagem é que essa distância que sobra constitui nos 169 metros, porque a distância que sobra vai ser então a distância que o avião percorre quando tem movimento retilíneo retardado. Então, vamos calcular qual é a distância que o avião percorre quando tem movimento retilíneo uniforme. Quando o avião tem movimento retilíneo uniforme, a sua aceleração é constante, aliás, a sua aceleração é nula. Logo, podemos utilizar a nossa equação do movimento, que descreve o movimento com aceleração constante. Vamos colocar aqui um referencialzito para as nossas posições. Referencial horizontal, com sentido positivo para a direita, onde a origem do referencial vai ser a posição do avião no instante 3,5 segundos. Durante este intervalo de tempo dos 3,5 aos 5,5, vimos então que a aceleração era nula, logo a nossa equação de posição, podemos passar ali a posição inicial para este lado. E esta aceleração é nula. Posição final, onde esta posição final vai ser a posição do avião aos 5,5 segundos, menos a posição inicial. Como isto é um deslocamento que se faz só num sentido, um deslocamento só numa direção e sentido, podemos dizer que x menos x0 é igual à distância percorrida pelo avião. Quando tem movimento retilíneo uniforme, é igual à sua velocidade inicial, que é sempre a mesma durante todo este percurso, e a velocidade inicial do avião é a velocidade do avião aos 3,5 segundos. E dizem-nos que aos 3,5 segundos, a velocidade do avião é 91,5%. Sofreu uma diminuição de 91,5% da velocidade inicial do avião. Então, se aos 3,5 segundos a velocidade do avião teve uma diminuição de 91,5% da velocidade inicial, significa que a velocidade do avião ao instante 3,5 segundos vai ter que ser 100 menos 91,5%.
3,5% da velocidade do avião no instante inicial. Ou seja, a velocidade do avião no instante 3,5 segundos, que é a nossa velocidade inicial aqui na equação de posições, é igual a 8,5% da velocidade inicial do avião aos 0 segundos. E, portanto, é igual a 0,085 da velocidade inicial do avião. Que nos dizem que é 65 metros por segundo. Que dá 5,525 metros por segundo. Podemos ir então calcular a nossa distância percorrida pelo avião quando tem movimento retilíneo uniforme, que é igual a 5,525 vezes o intervalo de tempo, que é 5,5 menos 3,5, são 2 segundos, no instante 2 segundos. Porque para este movimento nós consideramos que o instante inicial era um instante 3,5 segundos no movimento anterior. Portanto, este instante t é igual ao instante 2 segundos. E, portanto, a distância percorrida pelo avião no movimento retilíneo uniforme é igual a 11,05 metros. O que significa que a distância total percorrida no movimento horizontal do avião, dizem-nos no enunciado que é 169 metros, é igual à distância percorrida pelo avião quando tem movimento retilíneo retardado, mais a distância percorrida pelo avião quando tem movimento retilíneo uniforme. Então, podemos dizer que 169 é igual à distância percorrida pelo avião quando tem movimento retilíneo retardado, que nós não podíamos ir calcular diretamente esta distância, porque a aceleração não era constante durante este movimento, mais a distância percorrida quando o avião tinha movimento retilíneo uniforme, que é 11,05. E, portanto, isto é igual a 169 menos esta distância, que dá 157,95 metros. Então, agora vamos ver esta distância representa que percentagem na distância total. Então, temos de dizer que a percentagem da distância percorrida pelo avião quando tem movimento retilíneo retardado é igual a 157,95 a dividir pelo nosso 100%, que é 169, vezes 100. Que dá 93,46%. Portanto, este esquema que eu fiz não está nem de perto à escala, porque ele percorre dos 169 metros que ele percorre na horizontal, cerca de 94% é a distância percorrida quando tem movimento retilíneo retardado. Portanto, a distância percorrida com movimento retilíneo uniforme é muito mais pequena. E vamos lá ver qual é a linha que está correta. Tem que ser a linha D. Vamos passar para 6.3. Entre 5,5 segundos e 7,8 segundos, o avião, sujeito a uma força resultante não nula, percorre uma trajetória retilínea com uma inclinação alfa em relação à direção horizontal da pista, tal como se representa na figura 7. Calcula a partir da leitura dos valores do gráfico a amplitude do ângulo alfa. Ora, então queremos calcular a amplitude da inclinação do plano inclinado. Portanto, o avião percorre
aquela tal distância na horizontal, percorre uma certa distância com movimento retilíneo retardado que nós acabámos de calcular no exercício anterior, que era 157,95 metros. Depois percorre uma distanciazinha com um movimento retilíneo uniforme durante 2 segundos, nós calculamos que era 11,05 metros no exercício anterior. E depois entra aqui no plano inclinado. Entra aqui no plano inclinado, que tem uma certa inclinação alfa, e estamos a perguntar então qual é esta inclinação do plano inclinado. E sabemos que ele acaba de percorrer a sua distância no plano inclinado no instante 7,8 segundos. Entra no plano inclinado aos 5,5 segundos e acaba o seu percurso no instante 7,5 segundos. Então vamos lá ver que forças é que atuam no avião enquanto ele está a fazer o seu percurso no plano inclinado. O cabo de retenção, já não existe aqui cabo de retenção nenhum, aliás o cabo de retenção deixa de exercer força logo aos 3,5 segundos. Dizem-nos para desprezarmos as forças de atrito e da resistência do ar, o que significa que as únicas forças que atuam no avião é o peso e a normal. O peso tem direção vertical e a normal tem direção perpendicular. Aqui é a direção do plano inclinado. Vamos lá ver qual é a força resultante que atua no avião enquanto ele está a fazer o seu percurso no plano inclinado. A força resultante é igual à soma de todas as forças que atuam no corpo. Neste caso temos aqui a força normal a atuar no corpo e temos aqui o peso. Vou decompor o peso em 2 direções que me dão jeito de utilizar para a decomposição, que é esta direção da força normal e é a direção do deslocamento. Vou só aqui indicar que o avião, o seu deslocamento, a sua velocidade tem este sentido e esta direção. Então vou decompor aqui o peso na direção da normal e vou chamar a esta decomposição do peso P de Y na direção da normal, direção Y, e decomponho o peso também na direção do deslocamento. Vou chamar a direção X e por isso vou chamar a esta força P de X. Quando eu somo o vetor P de X com o vetor P de Y, obtenho o vetor peso. Então eu posso chegar aqui e dizer que a força resultante é igual à força normal mais P de X mais P de Y, porque a soma destes dois vetores vai dar aquele vetor. Portanto, pode ser substituído o peso por P de X mais P de Y. Quando eu somo a força normal com o P de Y, a resultante é nula. Portanto, o avião não tem movimento nenhum nesta direção da normal. Portanto, a normal mais o P de Y dá um vetor nulo, o que significa que a nossa força resultante é igual à componente do peso na direção X, na direção do deslocamento, que nós chamamos P de X. Quando nós decompusemos o peso em P de X e P de Y, fizemos aqui um triângulo retângulo, onde o ângulo de 90 graus é este. Este triângulozinho retângulo é um triângulo semelhante ao plano inclinado, ao triângulo retângulo que é o plano inclinado, e portanto este ângulozinho aqui assim é 90 menos alfa, que é igual a este ângulozinho aqui, que também é 90 menos alfa, logo este ângulozinho do triângulo retângulo, que tem como hipotenusa o peso, e um dos catetos, P de X, é o ângulo alfa. E o ângulo alfa é o ângulo oposto ao P de X. Então, o P de X é o cateto oposto ao ângulo alfa, e a hipotenusa é o vetor peso. Então, podemos afirmar que o seno do ângulo
alfa é igual ao cateto oposto, que é o módulo ou a intensidade de P de x, a dividir pela hipotenusa, que é o módulo ou a intensidade do peso. Podemos dizer então que P de x é igual ao seno de alfa, inclinação do plano inclinado, vezes a intensidade do peso. Então, eu posso dizer que a intensidade da força resultante que atua no avião é igual à intensidade de P de x, e acabamos de ver que a intensidade de P de x era igual ao seno de alfa vezes a intensidade do peso. A intensidade do peso do avião é igual à massa do avião vezes o módulo da aceleração gravítica, é igual a m vezes g, e a intensidade da força resultante pode ser obtida a partir aqui do gráfico da figura 8. Nós podemos ver que a intensidade manteve-se constante durante a sua subida ao longo do plano inclinado. Portanto, o P de x também se manteve constante, que é a força resultante, a aceleração foi constante, e podemos ver então que a intensidade da força resultante que atua no avião, vamos ver quanto é que vale cada uma destas divisõezinhas, 0,4 mg, 0,4 dividir por 5 divisões, dá 0,08. Cada divisãozinha é uma divisão da escala, temos aqui 3 divisões, 0,08 vezes 3 dá 0,24, o que significa que a intensidade da força resultante é igual a m vezes 0,24G. E isto foi obtido a partir do gráfico. Portanto, FR é igual a m vezes 0,24G, que é igual a seno de alfa vezes a intensidade do peso, que é m vezes G. Estas massas podem ser anuladas de um lado e do outro. O módulo da aceleração gravítica também se pode anular de um lado e do outro. E chegamos à conclusão que 0,24 é igual ao seno do ângulo alfa. Então, a amplitude do ângulo alfa é igual a 13,9 graus.